Pare por um instante e ouça com atenção. O que eu vou te dizer agora pode parecer absurdo, mas é a verdade mais poderosa que você vai ouvir sobre o sucesso. Tudo o que te ensinaram sobre prosperar está errado. Não é o diploma, não é o talento, não é o esforço, é a maneira como você pensa. E apenas 1% das pessoas nesse planeta compreendem isso. Essas pessoas controlam quase todo o dinheiro do mundo. Você já parou para se perguntar por quê? Talvez o que te impede não seja a falta de oportunidades, mas o fato de você ainda não ter decidido agir com base em uma ideia poderosa. E é sobre essa ideia que eu quero falar com você agora. A ideia que pode mudar tudo. Tudo o que existe no mundo começou com uma ideia. Cada império, cada invenção, cada fortuna, cada mudança, tudo nasceu na mente de alguém que ousou acreditar que era possível. O que a maioria das pessoas não entende é que o segredo do sucesso nunca esteve em recursos, oportunidades ou sorte. O segredo sempre esteve em uma ideia e na coragem de transformá-la em realidade. Eu descobri isso quando não havia nada em minha vida que pudesse ser chamado de promissor. Eu não tinha estudos, não tinha conexões, não tinha dinheiro. Eu trabalhava em empregos simples, daqueles que mal pagavam as contas. Até que um dia alguém me entregou um livro. Pense e enriqueça. Eu não sabia, mas aquele livro seria o ponto de virada. Não por causa das páginas, mas por causa da ideia que ele carregava. Uma ideia tão poderosa que, quando entrou na minha mente, destruiu tudo o que eu acreditava ser impossível. Naquele momento, algo dentro de mim despertou. Pela primeira vez, eu entendi que o que separa as pessoas que vivem na escassez das que vivem em abundância não é a inteligência nem o esforço. É a forma como elas pensam. Era como se eu tivesse passado a vida inteira tentando encontrar a chave do sucesso, e ela sempre esteve no meu bolso. Eu apenas nunca havia olhado para ela. Então, eu fiz algo simples, mas que mudaria tudo. Peguei um pedaço de papel e escrevi uma ideia. Só uma. Parecia tolice, mas foi o início de tudo. Minha ideia era começar um pequeno serviço de limpeza. Eu não sabia nada sobre o assunto, não tinha capital, não tinha clientes, mas tinha uma coisa que a maioria das pessoas perde: a disposição de agir. E foi exatamente isso que me tirou da estagnação. Em menos de um ano, aquela ideia que parecia ridícula me levou a faturar mais de $100 mil. Eu não me tornei mais inteligente, não ganhei nenhuma herança, não fiz nenhum curso, eu simplesmente acreditei na ideia e agi. A maior parte das pessoas não falha por falta de oportunidade. Elas falham porque matam suas ideias antes mesmo de nascerem. Quantas vezes você teve uma ideia e pensou, não vai funcionar? Quantas vezes imaginou algo incrível, mas desistiu porque não sabia como? Quantas vezes acreditou que precisava de dinheiro para começar, quando na verdade só precisava começar? A mente é um campo fértil, mas ela não discrimina o que planta. Se você planta medo, ela te dá mais medo. Se você planta uma ideia e alimenta com fé, ela cresce até se tornar realidade. Foi isso que aprendi. As ideias são sementes invisíveis, e se você não as protege, o medo, a dúvida e a lógica as arrancam antes que germinem. Eu vejo pessoas dizendo, quando eu tiver mais tempo, eu começo. Quando eu tiver mais dinheiro, eu invisto. Quando tudo estiver certo, eu tento. Mas o universo não recompensa o quando, ele recompensa o agora. A ação é o idioma que ele entende. Eu comecei limpando um andar por $30 por mês. Parecia insignificante, mas foi o primeiro degrau da escada que me levaria a algo muito maior. Cada porta que eu abria com a chave de um escritório parecia abrir também uma porta dentro da minha mente. Eu percebia que não existiam limites além dos que eu mesmo criava. E sabe o que é mais curioso? As pessoas ao meu redor começaram a me chamar de sortudo. Mas sorte é o nome que os inseguros dão à coragem dos outros.
A verdade é que todos nós recebemos ideias o tempo todo. Elas aparecem em momentos de silêncio, durante uma caminhada, ao ouvir uma conversa ou antes de dormir. Elas são convites do universo, oportunidades para criar algo novo, crescer, contribuir, prosperar. Mas na maioria das vezes, nós as rejeitamos. Dizemos, isso não é para mim, eu não tenho talento, já tentaram antes e não deu certo. E cada vez que fazemos isso, é como se disséssemos à vida, eu não quero mais ideias. O problema não é a ausência de oportunidades, é a ausência de decisão. O sucesso é reservado àqueles que decidem agir antes de entender todos os passos. É a fé em movimento. Você já reparou como as pessoas de sucesso parecem ter um brilho nos olhos? É porque vivem movidas por uma ideia. Elas não precisam de motivação externa. Elas acordam todos os dias com um propósito que as puxa para frente. E você pode ter isso também. Pense em algo que sempre quis fazer, mas deixou de lado. Talvez abrir um negócio, mudar de carreira, aprender algo novo, escrever um livro, ensinar algo a alguém. Agora imagine que essa ideia foi plantada em você por um motivo. E se o simples fato de você tê-la pensado for um sinal de que ela é possível, quantas vidas você poderia impactar se desse um passo hoje? Quantas portas se abririam se você acreditasse o suficiente para começar? As pessoas me perguntam o que eu fiz de diferente, e eu sempre respondo, eu dei uma chance à ideia. Eu não precisei saber todos os detalhes. Eu não esperei a confiança aparecer. Eu agi e deixei a confiança vir depois. A maioria faz o oposto, espera se sentir pronta para começar. Mas a verdade é que ninguém se sente pronto. Você se torna pronto quando começa. E quando você começa, algo mágico acontece. O mundo responde. As pessoas certas aparecem, as oportunidades surgem, as coincidências se alinham. O universo é como um espelho. Ele reflete o que você emite. Se você emite dúvida, ele te devolve obstáculos. Se você emite fé, ele te devolve caminhos. A ciência moderna confirma isso de forma impressionante. Pesquisas mostram que a atividade criativa do cérebro aumenta drasticamente quando estamos emocionalmente conectados a uma ideia. Em outras palavras, quando você acredita de verdade em algo, seu cérebro começa a trabalhar para provar que é possível. Ele literalmente muda suas conexões internas, filtrando informações, criando novas percepções e direcionando sua atenção para oportunidades que estavam invisíveis antes. É assim que a mente cria a realidade. Não é mágica, é foco, é frequência, é energia em movimento. Eu não quero que você acredite em mim, quero que você teste. Pegue um papel agora mesmo e escreva uma única ideia, aquela que está martelando na sua cabeça há tempos, a que você sempre adia. Escreva e depois pergunte a si mesmo, o que eu posso fazer ainda hoje para dar o primeiro passo? Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Hoje, porque a perfeição é a desculpa dos que nunca começam. E talvez essa simples ação, escrever uma ideia e dar um passo, seja o início de uma transformação que vai te levar para um lugar que você nem imagina existir. Eu comecei com uma ideia tão pequena que parecia irrelevante. E essa ideia me levou a construir empresas, palestrar ao redor do mundo, ajudar milhões de pessoas. Mas não foi o tamanho da ideia que fez a diferença. Foi o tamanho da fé que eu depositei nela. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando em você. Fé suficiente para acreditar que sua ideia vale ser vivida. Porque o segredo não é ter ideias geniais, é ter coragem de agir sobre elas. O sucesso não é reservado aos mais espertos, mas aos que acreditam o bastante para começar. E quando você começar, vai perceber o que eu percebi. As ideias certas não aparecem por acaso. Elas aparecem quando você finalmente decide ouvi-las. Houve um instante, e eu me lembro dele com uma clareza que ainda dói.
em que percebi que eu mesmo era o maior obstáculo da minha vida. Não era o governo, não era a cidade, não era uma crise passageira. Era aquilo que eu carregava na cabeça desde criança, ideias sobre dinheiro que eu nem sequer escolhi ter. Cresci ouvindo frases que se instalaram como verdades absolutas. Dinheiro é difícil, não é pra gente como nós, temos que sofrer para merecer. Essas frases eram tão naturais para mim quanto respirar, até o dia em que eu as escrevi numa folha e vi nelas a raiz de tudo o que me prendia. Quando li aquelas palavras, senti uma mistura de vergonha e alívio. Vergonha por ter vivido sob uma mentira que não era minha e alívio por finalmente poder nomear o inimigo. Isso não é só poesia motivacional. Há ciência por trás desse mecanismo. Psicólogos comportamentais mostram que viver sob escassez consome a nossa largura de banda mental. Quando a mente está ocupada com preocupações financeiras, ela perde capacidade de planejamento, tomada de decisão e criatividade. Em outras palavras, a falta real de recursos não é apenas econômica, é cognitiva. Ela prende você num ciclo de curto prazo e apaga a visão de longo prazo. E tem mais, o que chamamos de crenças financeiras, essas histórias silenciosas que contamos a nós mesmos sobre dinheiro, não são inocentes. Pesquisas sobre autoeficácia financeira mostram que a crença na própria capacidade de gerir dinheiro está fortemente ligada a comportamentos reais, como economizar e investir. Não é simplesmente saber o que fazer. É acreditar que você consegue fazê-lo que muda o comportamento. Quando mudei minhas crenças, passei a agir diferente, e isso alterou meus resultados. Ora, pense nas desculpas que você repete. Não tenho como, não é para mim, um dia. Essas frases não são neutras. Elas moldam sua atenção, seu foco e até seu estado emocional. A American Psychological Association registrou consistentemente que preocupações com dinheiro estão entre as principais fontes de estresse para as pessoas, afetando sono, saúde e relações. O medo financeiro não é apenas um pensamento, é uma carga fisiológica que corrói sua energia para agir. Por isso eu quero propor algo prático e brutalmente honesto. Pegue uma folha e escreva, em letras grandes, a crença mais forte que você tem sobre dinheiro. Não pense demais. Apenas escreva o que vive numa voz automática aí dentro. Agora pergunte-se, isso é absolutamente verdadeiro ou apenas algo que eu aceitei sem analisar? Psicólogos financeiros identificaram padrões chamados money scripts, roteiros inconscientes herdados na infância que predizem comportamentos ruins, evitar o dinheiro, idolatrar o status ligado ao gasto ou acreditar que riqueza é suja. Identificar esse roteiro é o primeiro passo para quebrá-lo. Quando eu fiz isso, senti uma mistura de raiva e liberdade. Raiva por ter deixado minha vida ser guiada por ideias emprestadas. Liberdade porque finalmente eu podia escolher uma nova história. E você pode fazer o mesmo com passos concretos. Identifique a crença, questione sua origem, de quem veio, procure evidências contrárias, crie uma afirmação substituta e experimente-a. Não é mágica, é ciência da mudança comportamental. O cérebro reconstrói conexões quando você pratica novas rotinas e repete novas mensagens. Um processo que a neurociência confirma como plasticidade dependente de atividade. Mudar crenças exige ação repetida até que o novo padrão se torne automático. Agora, quero te desafiar com algo específico e aplicável à vida real. Algo pequeno o bastante para ser feito por qualquer pessoa, mas potente o bastante para gerar efeito. Durante 14 dias, faça 3 coisas todas as manhãs. Primeiro, leia em voz alta a nova crença que você quer cultivar. Por exemplo, eu sou capaz de administrar e crescer minha prosperidade.
Segundo, anote uma ação concreta de 10 minutos que demonstre essa crença. Ligar para uma oportunidade, pesquisar preços, abrir uma planilha simples. Terceiro, registre uma pequena vitória do dia. Algo que você fez que confirma a nova crença, mesmo que pareça insignificante. Essas repetições criam evidências internas. Elas realinham o que você pensa com o que você faz e é aí que a mudança real começa. Sei que surgirão objeções, mas e se eu falhar? Então respondo com a verdade que me tirou do chão. Falhar é informação, não identidade. E se eu perder dinheiro? Então teste em pequena escala, aprenda rápido e proteja o essencial. E se for tarde demais? Tarde é um tempo, não um destino. Cada um desses medos tem solução prática quando você transforma a emoção em pequeno experimento e aprende com os resultados. Não é exagero dizer que essa transformação interna pode redesenhar seu futuro. Estudos mostram que indivíduos com maior autoeficácia financeira têm mais probabilidade de economizar, planejar a aposentadoria e evitar dívidas rotativas, resultados mensuráveis que conectam crença a benefício real. Isso significa que trabalhar sua cabeça sobre dinheiro não é autoajuda vazia. É uma estratégia de sobrevivência e prosperidade com base em evidência. Finalmente, permita-me uma pergunta que talvez te incomode. Você prefere culpar fatores externos por sua situação ou quer assumir o risco honesto de revisar o que pensa e agir sobre isso? A diferença entre essas duas escolhas é o cerne do que separa quem fica e quem avança. Eu escolhi revisar minhas crenças. Perdi noites, cometi erros, paguei o preço do aprendizado. E foi justamente essa coragem de encarar minhas próprias ideias que me devolveu o controle. Se você estiver disposto a fazer o trabalho mental, o resto pode ser aprendido, negociado e construído. Senão, permanecerá preso a um roteiro que nem é seu. Comece hoje. Escreva a sua crença, questione-a, defina uma frase substituta e faça 3 pequenas ações que a comprovem. Repita. Observe as evidências, ajuste. É desse trabalho silencioso e diário que nascem mudanças grandiosas. Durante muito tempo, eu vivi tentando me encaixar. Eu acreditava que, para ser aceito, eu precisava ser o que esperavam de mim, o funcionário exemplar, o homem educado, o que nunca falava alto, o que seguia as regras e não incomodava ninguém. Mas por dentro havia um vazio. Eu me olhava no espelho e via um estranho. Um homem que sorria para o mundo, mas que havia se perdido de si mesmo. O medo de ser rejeitado me transformou em alguém invisível. E o mais perigoso é que, quando você passa muito tempo fingindo, começa a acreditar na própria máscara. Você esquece quem realmente é. Lembro-me de um dia específico. Eu estava sentado no fundo de um auditório enorme, observando um homem falar no palco. Ele não era o mais bonito, nem o mais inteligente, mas havia algo nele. Uma confiança que parecia magnética. As pessoas o escutavam como se cada palavra fosse uma verdade universal. E eu pensei, se eu pudesse falar assim, minha vida mudaria. Mas logo a voz do medo sussurrou: você não é assim. Vai parecer ridículo, vão rir de você. Aquela voz era tão convincente que por anos me manteve calado. Eu era como um pássaro que nasceu para voar, mas acreditava que suas asas eram um erro. Foi nesse dia que ouvi algo que cortou o ar do auditório como uma lâmina. Se você quer ser livre, precisa ser você mesmo. Essas palavras não foram apenas ouvidas. Elas ecoaram dentro de mim como um chamado. Eu percebi que nunca havia vivido de verdade. Eu existia para atender expectativas. Eu trabalhava em empregos que não me faziam feliz. Convivia com pessoas que não me conheciam de verdade e fazia escolhas que mantinham os outros confortáveis, mas me destruíam lentamente por dentro.
Ser aceito era o meu vício, e o medo do julgamento era a prisão que eu mesmo construí. Quantos de vocês estão nessa mesma cela? Quantas vezes você deixou de tentar algo por medo do que os outros pensariam? Quantas vezes você silenciou um sonho porque alguém te chamou de maluco? É fácil acreditar que estamos sendo prudentes, quando na verdade estamos sendo prisioneiros. A sociedade ensina desde cedo que devemos nos encaixar, seguir o padrão, agradar, pertencer. Mas o preço disso é altíssimo. Você perde sua autenticidade e, junto com ela, sua força criadora. Eu aprendi que o medo de ser rejeitado é, na verdade, o medo de se ver nu, sem máscaras, sem aprovação, sem desculpas. E é nesse ponto que começa a verdadeira liberdade. Porque quando você decide ser quem é, as pessoas certas permanecem e as erradas simplesmente se afastam. E tudo bem, eu precisei aceitar que ser eu mesmo significaria decepcionar algumas pessoas. Mas percebi que o preço da aprovação é sempre mais caro do que o preço da autenticidade. Lembro do primeiro dia em que decidi falar em público. Eu estava tremendo, as mãos suavam, a voz falhava e tudo em mim gritava para desistir. Mas algo mais profundo gritava mais alto. Seja você, não o que eles esperam, não o que agrada, você. E quando as palavras começaram a sair, não eram perfeitas, mas eram reais. E pela primeira vez, eu senti o poder de ser verdadeiro. Não importava mais se iam rir, se iam gostar, se iam entender. Importava que, naquele momento, eu era eu. E foi assim que o medo começou a perder o controle. Esse é o ponto que transforma vidas. Quando você para de se moldar para caber nos moldes dos outros, o mundo começa a se moldar em volta de quem você é. É como se o universo estivesse esperando que você se lembrasse da sua essência para alinhar o resto. E há algo extraordinário nisso. Quanto mais autêntico você é, mais oportunidades aparecem que combinam com a sua energia. Porque a frequência da autenticidade é irresistível. As pessoas sentem quando você está sendo verdadeiro, e é essa verdade que atrai respeito, amor, prosperidade. Mas ser autêntico exige coragem. Coragem de desagradar, de errar, de ser mal interpretado. Coragem de se levantar mesmo quando as críticas vêm. E elas virão, sempre virão. Quando comecei a ensinar sobre prosperidade e mentalidade, houve quem me chamasse de sonhador, charlatão, ingênuo. Mas eu já tinha feito as pazes com uma verdade. O julgamento dos outros nunca me custará mais do que a minha própria negação. Eu preferia ser criticado por quem eu sou do que ser aplaudido por quem eu não sou. Há um preço em viver agradando. É uma morte lenta, silenciosa. Você respira, mas não vive. Sorrir para todos enquanto se sufoca por dentro não é bondade, é autoabandono. E esse autoabandono cria ressentimento, tristeza e um sentimento constante de que falta algo. Porque falta mesmo, falta você. A pessoa que você foi criado para ser, com suas peculiaridades, suas falhas, sua luz e sua sombra. O mundo não precisa de versões editadas, ele precisa de presença real. Eu quero que você pense nas áreas da sua vida em que tem se escondido. No trabalho, você diz o que acredita ou apenas o que esperam. Nos relacionamentos, você expressa seus sentimentos ou engole as palavras com medo de conflito. Na sua família, você vive seus valores ou apenas repete os deles. Porque cada vez que você escolhe se calar, uma parte de você morre um pouco. A libertação começa quando você decide recuperar essas partes. Talvez você precise dizer não pela primeira vez. Talvez precise assumir um sonho que ninguém entende. Talvez precise se olhar no espelho e admitir: eu não sou essa pessoa que estou fingindo ser. Esse é o início. E não espere que seja confortável. Liberdade nunca é, mas é real. Eu ainda lembro do exato dia em que parei de pedir permissão para ser eu. Foi doloroso.
Perdi pessoas, perdi oportunidades, mas ganhei a mim mesmo. E o curioso é que quando você se encontra, tudo o que era superficial desaparece e o que é verdadeiro fica. É como limpar uma janela suja. A luz sempre esteve lá, só estava bloqueada. E você é essa luz. Se eu pudesse te olhar nos olhos agora, eu diria: pare de se esconder. O mundo não precisa de uma cópia bem comportada, precisa da sua autenticidade. A coragem de ser quem você é vale mais do que qualquer aprovação. E quando você abraça isso, algo extraordinário acontece. O medo continua lá, mas ele perde o poder. Você age mesmo tremendo, fala mesmo gaguejando, vive mesmo sem garantias. E é nesse instante, quando a verdade vence o medo, que você começa a experimentar o que é ser realmente livre. A dúvida é um ladrão silencioso. Ela não grita, ela sussurra. Ela se instala nas brechas do dia a dia e vai cortando aos poucos as pontes entre quem você é e quem poderia ser. Lembro com nitidez do tempo em que ela dominava meu peito. Eu evitava perguntas, ficava calado em reuniões, deixava ideias morrerem no silêncio. Não porque eu não as queria, mas porque por trás delas havia um murmurinho constante. E se eu falhar? E se rirem? E se eu perder tempo? Esse murmurinho transforma possibilidades em desculpas e faz com que talentos adormeçam. A dúvida funciona como lente distorcida. Ela amplia riscos e minimiza oportunidades. Quando você está tomado por ela, tende a superestimar o fracasso e subestimar sua própria capacidade. É um mecanismo humano, uma mistura de medo, experiências passadas e hábitos mentais que cria uma espécie de bloqueio emocional. No meu caso, durante anos, deixei de perguntar algo simples em público porque tinha vergonha de parecer bobo. Em vez de aprender, eu me escondia. Cada silêncio reforçava a crença de que eu devia permanecer invisível, e quanto mais eu me escondia, mais minha confiança minguava. A dúvida tem efeitos práticos e mensuráveis. Ela reduz a coragem de agir, diminui a exposição a novas experiências e, ao longo do tempo, empobrece seu repertório de habilidades. Um pequeno ato não realizado hoje se torna uma desculpa amanhã. Várias desculpas empilhadas transformam-se em uma vida inteira de arrependimentos. Por isso, é fundamental entender a dúvida não como algo que aparece de repente, mas como um padrão que pode ser desmontado. Para começar a derrotar esse ladrão, primeiro nomeie-o. Quando você se pega pensando, e se eu falhar? Pare e escreva exatamente qual falha imagina. Veja o pensamento como um observador imparcial. Frequentemente, o que você escreveu perde metade do poder quando exposto à luz do dia. A dúvida vive de ser internalizada. Ela enfraquece quando é trazida para fora e examinada. Em seguida, faça uma lista de evidências reais contra esse medo. Momentos em que você já teve sucesso, pequenas vitórias que provam que você sabe agir. Isso reequilibra a balança mental entre risco e capacidade. Quero te contar algo que aconteceu comigo e que mudou minha relação com a dúvida. Quando eu era jovem, após uma série de empregos sem futuro, recebi a ideia que viria a modificar tudo. Mas no início, hesitei. Eu tinha medo de me arriscar. Um dia, ao ver um anúncio que poderia ser uma oportunidade, quase deixei passar. Era uma chance simples. Limpar um único andar de escritórios por um valor modesto. A dúvida falou alto. Vai dar trabalho, não vale a pena, e se você falhar? Mas algo dentro de mim disse apenas para tentar por um mês. Eu aceitei como experimento. Em vez de analisar até a exaustão, eu testei. No primeiro mês, errei. Aprendi, ajustei e segui. E foi essa sequência de pequenas ações, iniciadas apesar do medo, que dissolveram a dúvida e abriram a porta para resultados que eu jamais havia imaginado. A lição foi clara. A dúvida perde poder diante da ação repetida e dos pequenos testes.
Existem técnicas práticas para neutralizar a dúvida que qualquer pessoa pode aplicar agora. Uma delas é o teste de curto prazo. Escolha uma ação mínima, executável hoje, que responda diretamente ao seu maior medo. Se teme propor um projeto, proponha apenas a primeira reunião. Se teme publicar algo, publique um parágrafo. O objetivo não é garantir sucesso imediato, é acumular evidências de que você pode agir. Outro método é transformar a dúvida em curiosidade. Ao invés de pensar, e se eu fracassar? Pergunte-se, o que posso aprender com isso? A curiosidade desloca a energia do julgamento para a investigação, e isso reduz a carga emocional que paralisa. Também é útil entender os padrões mentais que sustentam a dúvida, o medo do julgamento social, o perfeccionismo, a aversão à perda. Todos eles têm raízes evolutivas e culturais, e agradecer sua existência ajuda a reduzir a reação automática. Não se culpe por ter dúvidas. Em vez disso, trate-as como indicadores. Onde há um medo, ali existe uma oportunidade de crescimento. Reconhecer esse padrão e agir deliberadamente é como construir um músculo. No começo é difícil, depois se torna automático. Preciso mencionar exemplos que ilustram como a dúvida pode ser vencida e como, quando ignorada, ela consome chances. Pense em figuras como J.K. Rowling, que sofreu rejeições e frenou muitas vezes a sua confiança, mas persistiu apesar da dúvida. Hoje, seu trabalho transformou vidas e mercados. Do outro lado, centenas de talentos desapareceram porque permitiram que o medo de falhar os cegasse antes de arrancarem a primeira página do seu livro ou abrirem a primeira porta do seu negócio. Não vou listar todos os esquecidos. O ponto é claro. Persistir apesar da dúvida é um divisor de águas para quem cria história. Agora, um desafio prático, pequeno, mas poderoso. Durante 7 dias, escolha uma ação que provoque sua dúvida e faça-a conscientemente todos os dias. Não precisa ser grandioso. Fale por 60 segundos numa reunião, envie um e-mail propondo uma ideia, publique um pensamento. Anote o desconforto antes e depois. No primeiro dia, o desconforto vai parecer grande. No segundo, menor. No terceiro, você passará a notar pequenas vitórias. Ao final da semana, você terá dados concretos sobre sua capacidade de agir sob incerteza. Esses dados são a antídoto mais eficiente contra a dúvida. Finalmente, saiba que a dúvida raramente desaparece por completo. Ela pode reaparecer em novos terrenos, com novas formas. A diferença entre quem prospera e quem estagna é que os primeiros aprenderam a conviver com a dúvida sem permitir que ela decida. Eles encaram a sensação, repetem a ação, acumulam evidências e, com o tempo, redefinem o que o possível significa. Se você quiser transformar seu futuro, aceite que sentir medo é humano. Só não permita que ele dite os seus passos. A coragem não é a ausência de dúvida, é a decisão de agir apesar dela. Faça isso hoje. O ponto mais importante de tudo que você ouviu até agora é simples, mas poderoso. O medo e a dúvida só têm força quando você lhes dá poder. O segredo está em agir, mesmo quando parece impossível, porque cada passo que você dá, mesmo tremendo, mesmo inseguro, destrói um pouco das paredes que te mantêm preso. E é aí que a transformação acontece, não quando tudo está claro, mas quando você decide avançar, apesar da incerteza. O sucesso não é resultado de uma ausência de medo, e sim da coragem de não se deixar dominar por ele. Essa é a diferença entre os que criam a própria realidade e os que apenas reagem a ela. E a partir de agora, você já tem consciência disso. Você já sabe que a dúvida é um ladrão e que a única maneira de vencê-la é enfrentando-a com ação. Agora, o próximo passo é continuar essa jornada de consciência e expansão. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te levar mais fundo, onde você vai compreender como alinhar sua mente à frequência da criação.
o ponto exato onde o 1% vive. Clique agora e venha comigo, porque ali você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, tornando-se 1% melhor do que é agora. Agradeço por estar comigo até aqui e te espero no próximo vídeo.